Bom dia a todos, Bom dia. que Deus esteja nos abençoando. Estamos chegando aí em nossa 30ª aula, que maravilha, né? E também estamos Maravilha. chegando, vamos terminar esse módulo 4 e vamos entrar para o último módulo, que é o módulo 5, é onde a gente estaremos aprendendo mais um pouquinho da palavra. Então, vou fazer um breve resumo da onde nós paramos da aula passada. Tá? Então, nós vimos aí sobre a diferença de uma pessoa obediente e daquela pessoa desobediente. Também nós vimos aí que, né, a diferença do religioso e de um cristão. Tá? Existem muitas diferenças, certo? Deixa eu ver, o slide aqui não está passando, tem que passar, e pronto. Então nós vemos que uma pessoa obediente, ela faz sua oferta no primeiro dia da semana, conforme proposta feita no seu coração. Então ela faz tudo com amor para Deus. Participa da oferta, participa da ceia, participa do louvor, do culto a Deus, de acordo com o seu propósito, com amor, né? Na esperança em Deus, buscando a Deus, vivendo a vida totalmente diferente. Então, sendo obediente à palavra. Só lembrando que por que nós temos a palavra escrita hoje, né? Quando Moisés escreveu as leis para o povo, Deus pediu para que Moisés deixasse por escrito, o povo tinha que estar sempre meditando, lendo todos os dias sobre a lei, para não sair da presença de Deus. Então eles tinham que ler, eles tinham que aprender. Hoje nós temos as escrituras em mãos, que ela é completa. Então ela tem tanto o Antigo Testamento, que era a lei de Moisés, né, que hoje para nós serve como um espelho, e tem o Novo Testamento, que é os ensinamentos de Jesus Cristo, que foi transmitido pelos seus apóstolos, 12 homens que o próprio Jesus escolheu para dar continuidade ao seu trabalho. E deixar aí para nós esses escritos, porque ele já estava pensando em nós hoje. Então, como Jesus não está presente pessoalmente, mas ele está espiritualmente, então nós temos as escrituras aí para estar seguindo, né, e vivendo a obediência segundo a palavra de Deus. Nós aprendemos também que a perfeição está na palavra. A palavra de Deus é a perfeição, é o perfeito, então ela é completa. Sabemos também que ela é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos tornar capacitados para a obra do Senhor. Então, a pessoa obediente, ela segue somente quem? O Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da sua vida. Somente a Ele. Ele não segue doutrinas de homem ou filosofias de homens. Então, segue totalmente a doutrina de Cristo. Então, o cristão ele não segue falsas doutrinas. O que seriam falsas doutrinas? Doutrinas tiradas das escrituras, ou doutrinas que são acrescentadas. Eu ouço muitas palavras que a doutrina bíblica ela não é suficiente. Então, por isso que muitas religiões hoje fizeram a sua própria doutrina, porque acham que a doutrina bíblica não é suficiente. Então, estão enganados, tá? A Bíblia é completa e ela nos traz toda a doutrina de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vimos na conclusão também que Jesus rejeita a pessoa religiosa. Por quê? Porque a pessoa religiosa ela busca, ela segue as doutrinas, os preceitos de homens. Então nós vemos aí que várias doutrinas, vários preceitos que existem nas igrejas hoje são de homens. Ela sai totalmente das escrituras, tá? Então Jesus ele acaba aí rejeitando e chama todos esses de hipócritas. Era isso que acontecia com os fariseus da época de Jesus. Eles foram chamados de hipócritas. Por quê? Porque eles tinham suas próprias doutrinas. Eles conheciam as escrituras, eles tinham conhecimento de toda a lei de Moisés, porém não a praticava. Tinha suas próprias doutrinas. Então, Jesus acabou rejeitando, tá, tudo isso aí. No primeiro século, teve vários problemas aí religiosos também, certo? Então, vamos lá. Então, nós vimos aí a diferença
de um cristão e uma diferença de uma pessoa religiosa. Tá? Então, as Escrituras deixam bem claro que devemos ser cristãos. Dando continuidade aí, nós vamos entrar nos livros do Novo Testamento, ou melhor, nos livros como são considerados aí os 4 primeiros livros como evangelhos. Evangelhos de Mateus, Evangelhos de Marcos, Evangelhos de Lucas e Evangelho de João. E desses 4 evangelhos, 3 são iguais. Evangelho sinótico significa 3 falando a mesma. Então eu vou usar um exemplo, tá? Vamos supor que esteja eu, a Elisete e a Jennifer em uma esquina e de repente acontece um acidente de carro. O que vai acontecer? Nós 3 presenciamos o mesmo acidente. Porém, quando eu voltar para minha casa, eu vou contar aquele acidente do meu jeito, de repente mais resumido. Quando a Elisete voltar para a casa dela, ela vai contar sobre o mesmo acidente do jeito dela, de repente aí focando alguns detalhes, certo? E quando a Jennifer volta para a casa dela, ela conta o mesmo acidente de acordo com o que ela viu e dando mais detalhes. Tá? Então, isso são relatos sinóticos, relatos iguais. A diferença é que um dá menos detalhes do que o outro. Então, isso são considerados aí os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos sinóticos, tá? Que eles contam a história de Jesus Cristo. Então, só para a gente entender aí um pouquinho sobre esses 3 evangelhos, tá? Então, eles foram chamados sinóticos por quê? Por causa da semelhança, tá? São praticamente iguais que existem entre eles. Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas. O que significa sinótico? Vem do grego, significa ver em conjunto. Então, aquilo que eu expliquei sobre o acidente. Então, essas semelhanças, elas são muito visíveis a qualquer leitor do Novo Testamento. Então, quando você estiver lendo aí, ler os 3 evangelhos, você vai perceber que eles são idênticos. A diferença é que uns dá mais detalhes do que o outro. Só para a gente entender melhor, tá? Então, ela serve não apenas para unir os 3 primeiros evangelhos, mas também para diferenciá-los do evangelho de João, que é totalmente diferente aí desses 3 evangelhos. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, falando dos 3 aí, Mateus, Marcos e Lucas, eles estruturam o ministério de Jesus de acordo com a sequência geográfica, de acordo com, desde quando Jesus começou aí, foi passando por cada cidade, evangelizando aí, anunciando o reino, realizando curas e realizando milagres, tá? Então, começando o ministério da Galileia, né? E em toda aquela região de Jerusalém. Então, levando aí a palavra. O ministério lá na Pérea, quando Jesus se dirigia para Jerusalém, então essa é a sequência, tá? Essa sequência está praticamente ausente em João. João não conta detalhes, João não conta o mesmo acontecimento que os 3 evangelhos aí estão contando. Tá? Então, o Evangelho de João ele está narrando que as visitas de Jesus, certo? Em Jerusalém. Vamos lá. Falando mesmo 3 evangelhos aí, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão narrando aí, como nós vemos, muitos acontecimentos, mesmo acontecimento, concentrando-se nas curas, nos milagres que Jesus realizava. Então eles estão expondo mais aí tudo que Jesus realizou, curas e seus milagres, tá? Então está bem visível nesses 3 evangelhos aí. Em relação ao de João, ele está contando aí que João está contando, Jesus envia os 12 para a evangelização, para fazer discípulos, tá? Fala da transfiguração de Jesus Cristo, fala do sermão profético, e tudo isso aí João não narra. Então, os 3 evangelhos acabam
narrando totalmente o trabalho de Jesus Cristo. João fala de Jesus? Fala também. Mas aí existe uma grande diferença, tá? Em relação aos 4 evangelhos. Só para a gente entender um pouquinho melhor cada livro desses daí, então, vamos lá. Quando a gente fala no livro de Mateus, tá? Ele escreveu para quem? Foi especificamente para o povo judeus. Então, ele estava revelando Jesus Cristo como o Filho de Deus. E ele apresenta Jesus como o leão de Judá. Então, os judeus esperavam o leão de Judá. Quem que era o leão de Judá? Era aquele rei que Deus tinha prometido através de Davi, o filho de Davi, que uma descendente de Davi sentaria no reino e reinaria todos os povos aí eternamente. Então, bom dia, Cristiane, seja bem-vindo. Nós estamos falando aí dos primeiros livros, tá? Do Novo Testamento, os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então eu estou falando aqui, o livro de Mateus, quem escreveu, né? Ele foi escrito para quem? Para os judeus, certo? Tudo indica que foi o próprio Mateus que acabou escrevendo aí. Foi diretamente para os judeus, apresentando Jesus como Filho de Deus, e que Jesus seria o leão de Judá. Quem que é esse leão de Judá? Aquele que os judeus esperavam como seu rei. Então ele está apresentando Jesus. Já o Marcos, ele foi escrito especificamente para os cristãos de Roma, ou os romanos. Ele está apresentando Jesus como um servo. Então os romanos gostavam muito daquelas pessoas que serviam, certo? E ele leva a figura de boi. Por quê? Porque o boi é um animal forte. Então ele está apresentando Jesus como um homem forte. Então, o servo de Deus. Já o livro de Lucas, ele foi escrito diretamente para os gregos, ou os cristãos gregos, que se tornaram cristãos aí. Então apresenta Jesus como filho do homem. Por quê? Os gregos, na tradição deles, eles veneravam muito o homem, tá? Então ele apresenta Jesus como filho do homem, que tem o rosto de homem. Então, cada livro do Evangelho, ele é específico para um povo, para um cristão de determinada cidade ou determinada região. Tá? Agora, já o livro de João já é diferente. Por quê? Porque ele está direcionado à igreja. A igreja que foi instituída na onde? Lá no livro de Atos, certo? Quando a igreja começou, Jesus instituiu a sua igreja no primeiro século aí, está no livro de Atos capítulo 2. Então João está escrevendo diretamente para a igreja, apresentando Jesus como o Salvador da igreja. Né? E quem que é a igreja? São todos os cristãos reunidos. E ele apresenta Jesus como a águia. Tá? A águia seria o que? Um animal forte, né? Um animal rápido. É uma figura que eles esperam aí. Então, essa é a diferença dos 4 evangelhos escritos aqui nas escrituras. Tá? Cada um deles foram escritos para um povo ou para um cristão de uma determinada região. Então, tudo de acordo com a língua que eles sabiam, que eles tinham esse conhecimento, tá? Só para a gente entender aí. Então, comparando os sinóticos com o João, vemos que nos 3 primeiros evangelhos, Jesus tem uma ação muito ativa, criando assim um clima de interrupta atividade. Então, Jesus ensinando, realizando curas e sinais sem parar, certo? Então, no seu ministério, sempre dando grande ênfase nos milagres. Então, esses 3 estão contando os milagres, todas as curas que Jesus acabou realizando. Todas não, porque Mateus deixa bem claro, se for escrever todas as curas e milagres que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo inteiro, certo? Então, eles enfocaram aí os milagres, as curas de Jesus, através dos seus ensinos, certo? Então nós encontramos o que? A história da vida daquele que foi escolhido ou escolheu
foi escolhido por Deus para estar trazendo aí remissão para todos os seres humanos. Então, todo aquele que aceitar Jesus possa alcançar a salvação. Depois, em seguida, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, tá? E nós vamos ver também que ele dá sequência depois no livro de Atos. Eu só vou fechar aqui agora o slide. Eu vou abrir um novo módulo, o módulo 5 agora. Que nós finalizamos aí o módulo 4, tá? O módulo 4 ele termina aí falando sobre os 4 evangelhos. Deixa eu só finalizar ele aqui, abrir o outro slide. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui sem alteração. Tá trocando. Perfeito. Está aparecendo para vocês aí o novo slide? Ainda não. Ainda não? Professor, esse módulo 5 ainda não foi enviado, né? Oi? Módulo 5 ainda não foi enviado, né? Vocês não receberam o módulo 5? Eu não recebi, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver com o pessoal da escola da Bíblia. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu tiver aqui, eu vou colocar no grupo. Deixa eu só dar uma olhada. Você tem ele aí, Elisete? Deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Não. Não, né? Deixa eu só ver só um minutinho. Enquanto o slide vai abrindo aí, eu vou ver se eu acho ele aqui, tá bom? Deixa eu ver o negócio. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Tô pedindo aqui que eu não achei aqui. Vamos ver. Se o pessoal enviar, eu já coloco no grupo, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu tô procurando, mas eu não achei. Então vamos lá. O módulo 5 ele vai estar falando da história da igreja. Está aparecendo agora para vocês aí o slide? Módulo 5, História da Igreja. Ótimo, perfeito. Tá. Enviaram mesmo. Assim que enviar, eu mando para vocês, tá bom? O módulo 5. Então vamos lá. Então vamos começar falando sobre o Evangelho de Lucas, ou Evangelho segundo Lucas. Então, primeiramente, nós devemos entender quem é o autor deste livro. Lembra que nós aprendemos lá no início que a primeira coisa que nós devemos aprender é quem é o autor do livro, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu, quando que ele escreveu, certo? Então, o livro de Lucas, tá? Ele está atribuído ao próprio Lucas. Então, quem era Lucas? Lucas era um médico. Então, abre comigo lá no capítulo 1, Lucas capítulo 1. Acompanha comigo, eu vou ler aqui agora, depois eu vou abrir para vocês lerem também. Todo mundo vai ler hoje, tá bom? Lucas capítulo 1, acompanha comigo os primeiros 4 versículos.
visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Eu vou dar um ponto aqui, tá? Parar um pouquinho. Então, quando ele está falando aqui, que ele está contando fatos que realmente aconteceu, fatos que foram realidades no tempo deles, e aconteceu muito ali, e todos ficaram sabendo daqueles acontecimentos. Então ele vai estar apresentando quem? Ele vai estar apresentando a Jesus Cristo, tá? Olha o versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Veja bem, o que ele está falando aqui? Conforme nos transmitiram, então, Lucas fez uma pesquisa profunda em relação a esse assunto, antes de escrever. E da onde que ele pegou? Quem foi a fonte? Foi aqueles que foram testemunhas oculares. Quem que foram testemunhas? Os próprios apóstolos. Tá? O próprio apóstolo, Lucas tirou muitas informações deles mesmos. Lucas viveu na época dos apóstolos, viveu muito tempo com o apóstolo Paulo, e também algumas informações ele acabou tirando até da própria Maria. Quando ele conta aqui a história do nascimento de Jesus, ele tirou de Maria, tá? Essa história. Versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Olha só como que começa o livro de Lucas. Tá? Então, Lucas foi um investigador, ele era um historiador, então ele foi procurar realmente a veracidade de toda aquela história. Antes de estar apresentando a história para alguém, certo? Então, olha aí. Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, veja bem, Lucas está apresentando aqui, tá? Ele vai contar uma história real, onde ele buscou todas as informações que ele conseguiu diretamente das fontes. Fontes essas foram testemunhas ali oculares, quer dizer, estava junto com o próprio Jesus Cristo. Então, ele está expondo realmente o que aconteceu. Tá? Aí nós vamos fazer uma diferença. Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 1. Então, aqui nós sabemos que Lucas acabou escrevendo o livro de Lucas. Agora acompanha comigo aí os primeiros versículos do livro de Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tá? Fazendo uma comparação com Lucas 1, nós vemos que para quem que Lucas escreveu, para quem foi escrito o livro de Lucas? Tá? Para Teófilo. Lá no finalzinho do versículo 3 de Lucas 1, ele fala, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então nós vemos aí que o endereçante, ou a pessoa que recebeu esta carta, é a mesma pessoa. E aqui no Atos 1, Lucas deixa bem claro que o primeiro livro ele escreveu falando sobre Jesus. E agora ele está escrevendo o quê? O segundo livro, então a segunda carta, certo? Olha o versículo 2 aí de Atos, tá? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja bem, que Lucas aqui, ele é autor tanto do livro de Lucas como do livro de Atos. Então o livro de Atos seria uma sequência, uma segunda carta escrita para o mesmo destinatário, relatando sobre Jesus. Tá? E é claro que no livro do primeiro livro, ele está focando quem? Jesus. Ele está colocando Jesus no centro de todo o seu livro. Já no livro de Atos,
ele também coloca Jesus como centro, está mostrando, apresentando os trabalhos que os apóstolos estavam fazendo, ou que eles fizeram. Então, todos os trabalhos de evangelização. Então, eles apresentam o quê? Que os apóstolos deram continuidade ao trabalho de Jesus. Então, eles seguiram à risca a ordem que Jesus tinha dado de anunciar o evangelho aí a toda criatura daquele mundo conhecido. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente conhecer aí, nós sabemos que o autor está atribuído a Lucas, tá? Então, devemos conhecer a linguagem. Quando a gente lê o livro de Lucas, a gente vê que a linguagem é diferente dos outros livros. Então, ele se demonstra aí o interesse pelas enfermidades e curas, tá? Então, ele acabou sendo aí, Atos e Evangelho, uma única unidade aí, dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Então, vamos lá. Atos foi terminado no final dos 2 anos da prisão de Paulo em Roma. Então, Lucas estava presente com Paulo aí, tá? Lá em Roma. Mais ou menos em que período? 62 depois de Cristo. 62 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quem que era Teófilo? Ele era um gentil da alta posição. Por que da alta posição? Aquele que recebeu uma carta ou era chamado de excelentíssimo é porque ele tinha uma alta posição na sociedade. Tá? Então, tudo indica aqui que ele era aí uma pessoa muito importante ali naquele período. Tá? Por isso que ele chama de ó excelentíssimo. É que nem hoje. Nós chamamos o juiz de excelentíssimo e assim por diante. Tá? Então, uma autoridade realmente que ele tem um cargo aí na sociedade. Abre comigo lá no capítulo 23 de Atos. Lê para nós o versículo 26. Atos 23. O versículo 26. Lê para nós aí. Vamos fazer algumas leituras. Achou, Jennifer? Achei. Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Isso. Tá. Quem que era Cláudio? Ele era um governador. E aqui nós estamos vendo quem? Um governador escrevendo para o outro, e era de costume, ou melhor dizendo, né? Era totalmente respeitoso tratar uma pessoa importante como excelentíssimo. Então nós vemos aí que quem que era Cláudio? Era um governador. Tá? Então ele era tratado como excelentíssimo. Então quando nós chegamos no livro de Lucas, e a gente vê que Lucas chama Teófilo de excelentíssimo, o excelentíssimo Teófilo, então porque ele era alguém muito importante mesmo. De repente o chefe de umas guardas aí de romanos, ou soldados romanos, né? Algum comandante, algum capitão, algo assim. As escrituras não nos dão muitos detalhes, mas só pela essa palavra excelentíssimo nos deixa bem claro que ele era uma pessoa muito importante. Tudo bem? Capítulo 24 aí, lê para nós versículo 2 do livro de Atos. Bom dia, Cristiane. Você consegue ler agora? Ô, Cristiane, dá para ler agora? Sim. Bom dia. Por favor. Bom dia. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nestes termos. Graças a ti nós gozamos de paz e pela tua providência tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Isso, então você vê aí, né, que outro chamando Tertúlio, ele chamando eles de Félix como excelentíssimo. Quem que era Félix? Félix era o governador, tá? Então o governador sendo tratado de excelentíssimo, só para a gente entender. E vamos para o capítulo 26. Atos 26, versículo 25. 25. Vou ler, tá? Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Isso, aí já outra pessoa importante, Festo, tá? Sendo chamado de excelentíssimo
festa. Nós estamos vendo aí nessas várias leituras que nós fizemos, que são várias pessoas diferentes chamando uma autoridade de excelentíssimo. Então, excelentíssimo Festo, excelentíssimo Teófilo, excelentíssimo Félix. Então, primeiro vem a palavra excelentíssimo, logo em seguida o nome da pessoa. Então, excelentíssimo quer dizer que é alguém muito importante da alta, ou do comando ali de alguma região, coisas assim, tá bom? Então, as pessoas já eram tratadas desta maneira, perfeito? Qual foi o propósito do Evangelho de Lucas, tá? Ele descreveu completamente, ou a descrição completa da vida de Jesus. Desde quando Jesus nasceu, se você for reparar bem, ele conta detalhes, mais detalhes do que os outros 2 livros sobre Jesus. Ele contando ele dá todos os detalhes, tá? Quando ele também descreve sobre algumas doenças, então, ele já escreve de um modo diferente. Os outros, eles escrevem a doença, faz um resumo da doença de uma pessoa. E Lucas não, ele já escreve detalhadamente cada doença, se tem cura e se não tem. Então, para quem dá um diagnóstico desse, é apenas um médico. O médico ele dá um diagnóstico completo de alguma doença. Então, veja bem. E ele fala lá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, nós vemos aí que ele está escrevendo totalmente sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus e para que motivo Jesus veio, para salvar o que estava perdido. Começando da onde? Começando em Jerusalém, começando com os judeus. Então nós vimos que, só para a gente entender a vida de Lucas, ele era um competente historiador. Por que competente historiador? Porque ele buscou a história diretamente na fonte. Então ele foi investigar mesmo. Ele foi na fonte. Ele não foi não ouviu terceiros. Então ele foi na fonte. Tá? Volta comigo lá em capítulo 2 do livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Lê para nós aí do 1 ao 5. A Jennifer. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Isso. Veja bem. Pode até o 5, tá certo. Olha os detalhes que Lucas descreve. Ele descreve o tempo, então o tempo em que César Augusto era governador, e ele fez um decreto. Então ele descreve tempo, tá? E ele começa falando da onde? Das cidades. Então vê que ele começa da Galileia, Nazaré, Judéia, cidade de Davi, Belém, chamada Belém. Então ele vai dando uns detalhes aí, ele mostra para nós a história, o tempo e a época que isso aconteceu, quando Jesus nasceu. Então, por isso que ele é considerado um competente historiador. Porque se formos pesquisar sobre qual época que César Augusto era governador, qual época que Quirino era governador e assim, se você for pesquisar no Google, ele vai justamente trazer para nós esta época. Então veja bem a preocupação. Ele nos dá totalmente fatos de quando isso aconteceu. Tá? De quando isso aconteceu. E ali ele vai dando alguns detalhes. E claro que ele está contando sobre quem? Sobre o nascimento de Jesus Cristo. Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 18.
Lê para nós versículo 2. Cristiane. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Isso. Então, veja bem, para ele estar contando essa... Sabemos que o livro de Atos foi ele que escreveu também, certo? Como ele era um historiador, então ele está dando todos os detalhes sobre tempo e época que tudo aconteceu, e o local. Né? Quando ele fala aqui que Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Atenas, Corinto. Então ele está contando o local. E ele fala até o quê? Natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila e sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Naquele período, enquanto o Átila, ou melhor, enquanto Cláudio era governador de Roma, ele fez um decreto para que todos os cristãos saíssem de Roma. Senão, iriam ser todos mortos. Então ele começou a perseguir aí a igreja, os cristãos do primeiro século, tá? A Itália, vamos falar bem a Itália, que seria a capital lá do país de Roma. Nós sabemos que até nos dias de hoje ainda existe a Itália, né? A Itália é a capital de Roma, ainda ela traz esse nome até nos dias de hoje, tá bom? Então aí Cláudio fez um decreto expulsando todos os cristãos lá de Roma, da cidade de Itália, que era a capital de Roma. Com esses dados, também vale ressaltar que esses evangelhos foram usados na evangelização gentílica. Então, esta carta que foi escrita, essas duas cartas aí, e as outras também, eles usavam de que maneira? Para estar evangelizando os judeus e os gentios, apresentando quem? Jesus Cristo como Salvador, o único caminho que levava para Deus. Só para a gente ter uma ideia, as outras nações tinham conhecimento, assim, não diria amplo, mas restrito, ou melhor, um conhecimento muito pouco sobre Deus. Mas eles sabiam que existia um Deus, que era o Deus de Israel, que era um Deus zeloso, que cuidava de tudo. Só que era um Deus que dava promessa para o povo. Então, muitos gentios tinham esse conhecimento na época. E os deuses que eles seguiam não davam esse tipo de promessa igual o Deus de Israel dava. Por isso que muitos gentios acabam se tornando cristãos. Por quê? Por causa dessa crença que eles tinham. Então, eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus que dava salvação para o povo. E em Jesus, eles perceberam que eles também estavam participando desta bênção. Que eles poderiam também ter essa mesma graça que o povo de Israel tinha, que os próprios judeus tinham. Então, eles reconheceram isso daí. Por isso que nós vemos nas Escrituras muitos gentios sendo batizados e se tornando cristãos, certo? E então, quando as cartas eram escritas e eram lidas perante essas pessoas, tanto gentios como judeus, e muitos deles acreditavam e aceitavam, então eles se tornaram cristãos. E por quê? Por causa da palavra, por causa do que estava escrito. Então, olha aí, uma vez que não se usa afirmações vetéria-testamentárias, pois os gregos não estavam familiarizados com essas histórias de promessas. Os gregos já eram um povo diferente. Por quê? Porque eles veneravam o homem. Então, eles veneravam o próprio homem, aquilo que eles viam, não aqueles que eles não viam. Tá? Então, tudo tem um propósito. Tá? O propósito que a intenção é de descrever totalmente a vida de Jesus Cristo. Quando ele escreveu esta carta, ele estava totalmente querendo apresentar, ou melhor, ele apresentou Jesus como o único caminho que leva a Deus, até para os gentios. Que se os gentios quisessem chegar até o Deus de Israel, tinha que seguir Jesus Cristo. Então tinha que se tornar um cristão. Então por isso que ele conta desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, tá? E ele escreve o segundo livro, que é o livro de Atos,
dando continuidade para quê? Para que realmente, tanto gentios, Teófilo era um gentil que se tornou cristão, que tinha interesse e acabou se tornando cristão aí. Então, através dessa carta aí que ele conseguiu converter o coração aí de Teófilo, tá bom? Então, ele está descrevendo aí a vida de Jesus desde o seu nascimento, tá? Então, a mensagem do Evangelho de Lucas, ela pode ser resumida nas palavras do Senhor Jesus Cristo a Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10, tá? Então, esse aí é o propósito, tá? Então, o caráter e o propósito de Jesus como Salvador é o tema principal deste livro aí. Então, o caráter e o propósito de Jesus como Salvador é o tema principal do livro de Lucas. Ele está descrevendo totalmente Jesus, certo? Então vamos lá, as atividades, os ensinos de Jesus em Lucas são focalizados no ato de tirar os homens dos seus pecados e trazê-los de volta à vida e esperança. Os milagres, as parábolas, os ensinamentos e as atitudes de Jesus exemplificam o seu poder e a vontade redentora. Então, a vontade de Jesus era que todos os homens pudessem alcançar a salvação. Essa é a vontade, que todos os homens possam alcançar a salvação. Então nós vemos aí que Lucas está mostrando que o quanto Jesus era competente. E também está mostrando como Lucas era competente como historiador, que ele buscou a história lá na raiz, tá? Pois ele dá com precisão cirúrgica dados da história romana dos imperadores. Então ele dá toda a precisão, mostrando o tempo, a época, o local ou os locais, com precisão. E quando ele está falando lá do recenseamento, ele mostra que tudo isso se deu nos dias de César. Nós lemos lá capítulo 2, 1 a 5, né? Falando que foi no tempo de César. Também quando ele começa a narrar a história de João Batista, logo em seguida aí, ele dá muita precisão detalhada do ano. Ele fala do reinado de Tibério César. Então, a história, ou o livro de Lucas, é totalmente detalhado, tá? Então, ela é uma narrativa histórica e real. Com muita precisão do ano reinado de Tibério César e até das demais autoridades romanas. E, por fim, em Atos 18:2, ele fala do decreto que nós lemos lá, de Cláudio, quando ele expulsa os judeus de Roma. Não só como escritor inspirado, mas, sobretudo, Lucas se mostra um excelente historiador, porque ele mostra tempo e época ali tudo, certo? Quais seriam os versículos chaves, tá? Do 1 a 4. A mais antiga explicação da interdependência dos evangelhos, versículo 1 a 4, tá? De Lucas. Então, os títulos, eles são atribuídos a Jesus, tá? Lá nós vamos falar do livro de Lucas aí, nós estamos falando do capítulo 1. Lê para nós aí o capítulo 1 do 32, o 33, pode ler até o 35. Lucas capítulo 1, 32 até o 35 aí. Quem que é o leitor agora, Elisete? Agora sou eu. Qual que é a leitura? Que o meu tinha caído da internet. Tá. Lucas capítulo 1, o versículo 32 até o 35. Conseguiu achar?
Lucas capítulo 1, 32 ao 35. Enquanto a Elisete acha aí, é importante a gente assim, ter em mente uma ideia que o livro, o Evangelho de Lucas, ele é composto de 24 capítulos e ele tem 1151 versículos. Tá? A Elisete caiu, acho que ela deve estar com a conexão ruim. Eu vou ler aqui, tá, do 32 até o 35. Ó. Este será grande. Opa, é isso mesmo. A Elisete está voltando. Deixa eu ver. A Elisete, conseguiu? Eu consegui, posso ler? Pode. Ou já leram? Já leram? Já leram? Não, ainda não. É Lucas 1, de 1 a 4? 32 ao 35. Hã? Lucas 1, versículo 32 32 ao 35. ao 35. Tá. Isso. Tá difícil a coisa aqui. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isso. Olha É os isso? Isso, só isso. Isso mesmo. Olha os detalhes que Lucas escreveu. Mas como que Lucas iria saber dessa história? Buscando na fonte. Quem que foi a fonte? Foi a própria Maria, mãe de Jesus. Então, para ele falar que ele é o Senhor, né, chamado Filho de Deus, o Senhor, e que ele seria um rei, ele sentaria no trono de Davi, e ele continua dando instruções aqui. Então, disse Maria um anjo, até a conversa que Maria teve com o anjo, ele está aqui relatando. Né? Ele não iria relatar por si só, então ele procurou pesquisar. E todas as informações que ele recebeu, tanto de Maria como dos próprios apóstolos, ele acabou escrevendo aí no livro, né, deixando aí por escrito, para que Teófilo pudesse crer em Jesus. E assim, não só como Teófilo, mas como todos os ouvintes ou todos os leitores desta carta aí possam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Interessante que ele fala, ele será chamado Filho de Deus. Então ele dá todos os detalhes aí, certo? O versículo 37 eu vou ler aí, ó. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então veja bem. Então tudo para Deus é possível. Então o que ele está falando? Olha, Deus prometeu, ele cumpre. Ele prometeu, ele cumpre. Para a gente fechar essa leitura, olha o versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja bem, Maria se apresenta como serva. Serva de Deus. Aquela que é serva, aquele que é servo, ele vai estar servindo. Então, ela não recebeu nenhum tipo de poder para interceder por alguém. Ela apenas serva como todos. Todos, nem os próprios apóstolos, depois da morte, eles fazem a intercessão. Ele deixou muito bem claro que o único intercessor é Jesus Cristo. Não existe outro. Tá? Então Maria, ela se dispõe aqui como serva. Até isso Lucas deixa bem detalhado aí, que ela se apresenta como serva do Senhor e que seja feita a vontade de Deus. Então, imagina bem, a vida de Maria naquele período. Para a mulher, aparecer grávida sem ser casada era uma grande ofensa. Ela era apedrejada e morta. Certo? Ainda mais se ela estava com o casamento marcado, ou ela estava noiva, pior ainda. Se não era de José, então, o que Maria fez? Ela, como diz hoje, pulou a cerca. Então, veja bem, ela acabou aceitando. Ela não viu as consequências que ela poderia sofrer.
por ela estar grávida, uma mulher solteira grávida. Naquele período era um grande insulto mesmo. Tá? Então ela não viu essas consequências. Ela apenas foi obediente, sendo serva do Senhor. É claro que ela fica alegre, ela fica contente aí, né? Porque um anjo apareceu para ela depois de muito tempo e falou dessa promessa. Até então, porque ela sabia que isso iria acontecer. Mas ela imaginava que seria ela a escolhida? Não, ela não imaginava que ela seria escolhida. Era uma serva que acreditava em Deus, que acreditava que o Messias iria vir para salvar o seu povo. Então ela tinha essa convicção. Vamos para o capítulo 3 de Lucas. Lê para nós aí do versículo 10 ao 14. Jennifer. Ao que lhes perguntavam as multidões, que faremos, pois? Respondia-lhes então, aquele que tem 2 túnicas reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos faça o mesmo. Chegaram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhe eles, não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-no também os soldados, e nós, que faremos? Disse-lhe, a ninguém que irás exortir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Isso. Então veja bem, quem está ensinando? Lucas está contando até os ensinamentos que João Batista fazia, realizava, falando sobre o arrependimento. Então veja bem, ele conta com detalhes tudo que João falava e ensinava para o povo. Então João Batista falava sobre o quê? Sobre o arrependimento. Então arrependei-vos. Mas aí alguns tinham preocupação. Mas eu sou publicano, então eu cobro imposto. O que eu devo fazer? E ele responde, cobra o que é justo. Não cobra nem a mais nem a menos, cobra o preço justo. Naquele período, esses coletores de impostos, eles eram encarregados, eram um homem escolhido pelos romanos, e eles ficavam, cada um nas suas cidades, coletando impostos. Então era assim, eles ganhavam uma comissão em cima daqueles que eles coletavam. Então eles cobravam o dobro para as pessoas pagarem, porque aí eles davam a parte que era dos romanos e a outra parte ficavam para eles, que era o salário deles. Só que eles cobravam o dobro. Então, se o imposto custava R$100, que era o valor correto, eles cobravam da população R$200. Repassavam-se R$100 para os romanos e ficavam com R$100. Então, o que eles faziam? Eles cobravam o que era injusto. Então era isso que acontecia. Eles poderiam muito bem, então, assim, em cima desses R$100, cobrar um pouquinho a mais para ter o seu salário? Poderia, mas algo que era justo. Mas eles não faziam isso. Então, e por isso que ele fala, não cobreis mais do que o estipulado. E dá orientação. E nós vemos também que alguns soldados também ficaram preocupados, né? E chegaram, e nós somos soldados? O soldado, ele deve estar pronto para matar e para morrer. Então, se ele vai matar, ele vai tirar a vida de alguém. Essa vida que ele tira dessa pessoa, essa pessoa aí que teve a vida tirada, ela era um pai, era um filho, né? Era um irmão, era um tio, era um sobrinho. Então, ele tinha um ente querido. Ele tinha família, com certeza. E esse soldado que tirou a vida do outro, quer dizer, tirou um pedaço ou um alicerce daquela família. Então, você veja bem como que as coisas são, né? Se a gente pratica algo de mal contra outra pessoa, a gente está prejudicando ela e toda a família dela. E com isso Deus não se agrada. E João Batista está ensinando sobre esse tema. Fala. O que ele fala? Olha, aí ele responde, também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, nem deis falsa testemunha.
e contentais com o que vocês têm. É um grande ensinamento. E nós estamos vendo Lucas contando com detalhes esses acontecimentos. Tá? Quem conta com detalhes é aquele que realmente foi lá e pesquisou toda a história. Está contando aí os detalhes. Vamos para o capítulo 4 de Lucas. Ou Lucas não, desculpa. É Lucas. Capítulo 4 de Lucas. Lê para nós o versículo 16 ao 21. Eu me perdi aqui. É a Cristiane? Isso. Isso. Ai, cabeça. Ai, desculpa, tá? Foi. Lucas 4, do 16 ao 21. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Isso. Então, para ele abrir aqui no livro e ler justamente esta passagem, ele estava se apresentando para o povo, que ele é aquele que os profetas, os salmos e o próprio Davi falou, que o próprio Moisés escreveu, certo? Então ele está se apresentando. Agora, por quê? Veja bem, que ele veio aqui para quê? Era costume todo sábado eles ouvirem o que a lei de Moisés dizia. Então eles liam alguns trechos e ali ficavam meditando sobre aquele trechos. Então ele lia o quê? O livro de Isaías, certo? Onde fala que ele veio para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então Jesus veio para salvar. Mas por quê? Veja bem. Porque o povo estava oprimido, o povo estava cego. Quem que cegou o povo? Quem que estava fazendo isso com o povo? O próprio Satanás. Acompanha comigo, não está na apostila, mas no versículo 6 até o 13, só para a gente entender aí todo esse contexto, tá? Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Veja bem, eu ia ler o restante aqui, mas não vou nem ler, eu vou ficar nesse versículo. Por quê? Ele deixa bem claro para nós que Satanás, ele governa o mundo. Tudo que acontece de ruim e de mal aqui é Satanás que está controlando. Isso até nos dias de hoje. Porque Satanás ofereceu toda a glória para ele. Então toda a glória, riqueza que o mundo oferece é Satanás que oferece. Está oferecendo o próprio Jesus. Simplesmente para quê? Para Jesus pegar, ajoelhar e adorar a Satanás. Só. É isso que ele quer. Então, olha lá. Ele oferece para Jesus muitos bens, muita glória, muita riqueza, para Jesus deixar Deus de lado. E Jesus rebate ele aí usando as escrituras, tá? Então ele usa as escrituras. Então, quando Jesus fala que ele veio, né, que o profeta Isaías está falando que o Messias viria para salvar, cuidar dos doentes. Mas por quê? Porque essas pessoas estavam sendo escravizadas por Satanás. Ela estava sendo escravizada aí. E Jesus veio para trazer essa libertação. Até os dias de hoje isso acontece. Muitas pessoas ainda estão escravizadas por Satanás e não reconhecem isso. Fazem atitudes achando que estão corretas e não está correto. Só olhar para na palavra. Muitas coisas que acontecem hoje é porque o próprio Satanás está por trás de tudo.
Abre comigo lá em 1 João, capítulo 4. Não está aqui no nosso livro, mas abre lá no nosso estudo. 1 João, capítulo 4. Ou melhor, capítulo 5. Lê para nós o versículo 19. Vou ler. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Pronto. Tá vendo aí? Quando fala que Satanás está amarrado, está acorrentado, não consegue mexer na vida do cristão, é isso daí. A Bíblia deixa bem claro que ele governa o mundo. Mas quando a pessoa se torna cristã e se apega com Cristo, ele não tem mais poder sobre essa pessoa. Por quê? Porque a mente, o coração, a vida dessa pessoa, ela se dedicou a Deus e a Jesus. Com isso, Satanás não tem poder nenhum sobre essa pessoa. Quando ele tentou Jesus lá, Jesus estava totalmente ligado com Deus. Ele já tinha passado 40 dias, 40 noites em oração e ali ele se fortaleceu. Com isso, ele venceu todas as armadilhas ou as tentações que Satanás lhe propôs. Isso não foi só nesse dia, naquele momento, não. Foi durante toda a sua peregrinação. Jesus não era bem visto por todos. Até teve muitos momentos que ele teve que sair de cena para não ser preso, né? Até o momento certo. Então veja bem, a palavra deixa bem claro que Satanás já governa este mundo. Desde quando Satanás foi expulso, ele já governa o mundo. Deixa bem claro que o cristão pertence a Deus, certo? E que o mundo inteiro é de Satanás. Continuando aí, volta lá em Lucas capítulo 6. Isso não quer dizer que Deus tem tudo sob controle, tem, tá? Mas Deus espera verdadeiros adoradores. Então, esses verdadeiros adoradores, Deus vai tirar desse mundo, Deus vai estar guardando, vai estar protegendo, como ele continua protegendo ainda. Lucas capítulo 6. Lê para nós versículo 20 até o 26. A Jennifer. Qual versículo, Carlos? 20 ao 26. Isso. Versículo 20. Capítulo 6, 20 ao 26? Isso. Então, levantando ele os olhos para seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos louvaram, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Isso. Então veja bem, aqui Jesus está pronunciando que sabemos que quem escreveu foi Lucas e ele está escrevendo as palavras de Jesus, apresentando Jesus. E ele mostra aqui as bênçãos e maldição. Bênçãos para aquele que busca e obedece a Deus. E maldição para aqueles que se regalam nos seus próprios prazeres. Então ele está apresentando isso aí. Todo o livro está demonstrando Jesus, apresentando Jesus. Tá? Dos versículos versículos aí posteriores, está falando do sermão. Então ele continua dando sermão, dando ensinamentos. Eu vou ler alguns versículos aí, vocês vão acompanhando comigo. Tá? Versículo 27.
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Então ele continua os ensinamentos, que independente se a pessoa fez bem ou não para você, se ela fez mal, você deve tratá-la ao contrário, tá? Olha o versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e mau. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E assim ele continua: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medida, vos pedirão também. Ele continua aí dando os ensinamentos, né, a maneira correta, estarmos aí seguindo ou agradando a Deus para podermos alcançar a salvação. Então Jesus se preocupando aí com a vida espiritual de todos. E Lucas está aí demonstrando essa preocupação que Jesus tem com a humanidade, certo? Essa grande preocupação. Vamos lá para o capítulo 8. Lê para nós do 1 ao 3. É a Cris. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Isso. Veja bem, Jesus ele não parava, ele ia de cidade em cidade, ensinando, pregando, quer dizer, ensinando o evangelho da vida do reino de Deus, realizando curas e milagres, e não se cansava. Ele se cansava sim, ele tinha as pausas que ele parava, sim, tinha as pausas que ele parava para ir fazer uma oração para Deus, conversar com Deus. E nós vemos aí muitas mulheres que também estavam a serviço, muitas mulheres que aceitaram Jesus e elas ajudavam até com aquilo que elas podiam. Nós vimos aí muitas mulheres importantes também, que elas davam assistência também. Então, nós vemos aí o trabalho da mulher também, muito importante aí no reino. Tá? Então, as mulheres a serviço de Cristo também. Cristo aceitou. Naquele período, as mulheres não tinham voz, não tinham ação, elas não poderiam fazer nada disso. O homem discriminava totalmente a mulher. A mulher, ela era um objeto de prazer e tinha que realmente cuidar de todas as coisas da casa e mais nada. Ela não poderia nem estudar. Isso ainda acontece, em muitos países de hoje ainda acontece. Você pegar o lado lá dos muçulmanos, eu conheci um árabe, ele é árabe, que ele veio para o Brasil e foi trabalhar lá onde eu trabalho, né? E ele sabia, estava aprendendo português, sabia um pouco do inglês, né? E para a gente falar com ele, eu tinha que usar o Google para falar com ele. Algumas palavras ele entendia, mas eu não entendia nada que ele falava. Ele tentava falar até pausadamente, algumas palavras também a gente entendia. Mas, aí eu perguntei para ele, eu falei, e sua esposa, ela também está no Brasil? Ele falou, ela está no Brasil também. Mas e ela já está conseguindo falar um pouco de português? Ele falou que não, é difícil. Porque lá no país dele, a mulher, ela não pode aprender a escrever e a ler. Isso foi agora, há um ano atrás. Há um ano atrás isso aí. Então, nos dias de hoje, ainda tem país assim, gente, que a mulher não tem voz para nada. Sim, entendeu? Então, ainda tem, hoje existe nesses países muitos conflitos civis internos,
Isso é uma das questões. Tá? Além da religião, isso é outra das questões. Então, infelizmente, essa é a triste realidade. E aqui, nesse tempo de Jesus, as mulheres se participando, é uma coisa totalmente diferente. A sociedade da época não aceitava esse tipo de atitude da mulher. A mulher jamais poderia sair de casa para poder ir na rua, andando igual elas estavam na rua com Jesus, andando de casa em casa. De maneira alguma que a mulher poderia fazer um negócio desse, ainda mais sozinha, de maneira alguma. Então, está vendo o contraste, como que Jesus muda toda a situação, como que Jesus mostra que todos são importantes e dependentes. Então, isso daí, a gente vê aí as mulheres a serviço de Cristo, que as mulheres também fazem parte desta nova bênção aí, tá? Então, só para a gente entender, e a gratidão delas era tão grande que aquilo que elas tinham, que elas poderiam ajudar, elas ajudavam com seus próprios bens. E Jesus não pedia, Jesus não exigia, tem que ser assim, tem que ser 10%, ou tem que ser mais, ou tem que ser menos. De maneira alguma. Jesus nunca exigiu nada disso para os cristãos. O que Jesus quer? Que nós nos doamos de coração, com alegria. Devemos ofertar? Devemos sim. Nós já estudamos sobre oferta. Né? Então nós vemos aí, por que essas mulheres ajudavam? Porque elas quiseram, elas se dispuseram. Entendeu a diferença? Quando você faz algo por taxado, né? Muitos hoje falam-se de dízimo. Dízimo é algo taxado. Deus não se alegra com isso. Deus não se alegra quando você faz algo taxado. Por quê? Porque você está sendo obrigado. Você tem que dar aquele, pronto, acabou. E assim, não é só na oferta, não. É em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Então nós vemos aí como que a mulher era muito importante no reino de Deus, no reino de Jesus. Dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo bem? Não estou falando isso porque só tem mulheres aqui, tá? E eu homem. Não, porque está nas escrituras. Só que as escrituras também, elas dão ensinamentos sobre o comportamento da mulher dentro da igreja, tá? Então eles dão esses ensinamentos, que a mulher, ela é importante também. E as mulheres foram importantes aqui na vida de Jesus. Muitos pegam esses versículos aqui e levam para outro lado. Aí fala que Jesus era casado, enfim, inventam um monte de história que não está na Bíblia. Acompanhe comigo o versículo 15. Tá? Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido do bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Jesus fala que o cristão deve perseverar. As parábolas que explicam o ministério de Jesus. Então veja bem, nós estamos vendo aqui que Lucas está escrevendo detalhadamente sobre a vida e os ensinamentos e curas e milagres de Jesus Cristo. Lá no capítulo 19, vamos lá no capítulo 19, é a história de Zaqueu. Zaqueu, um homem baixo, raquítico, para ele poder ver Jesus, ele sobe numa figueira. Vamos ler. Lê para nós aí, do versículo 1 até o 10. Lucas, capítulo 19. Vou ler. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Jesus levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Até qual? Isso, até aí mesmo. Até aqui, Veja, né? isso, veja bem. Olha só, olha só esta leitura. Tá? Quem que era Zaqueu? Antes de falar de Zaqueu, um dos apóstolos de Jesus, chamado Mateus, ele era coletor de impostos, lá na Galileia. Nós vemos que Jesus chegou na onde? Ele chegou em Jericó. Jericó era considerada a cidade dos sacerdotes, onde os ensinamentos eram totalmente ao contrário do que a lei de Moisés dizia. Tá? Então, quando Jesus entra nessa cidade, um homem chamado Zaqueu, aí fala que ele é maioral dos publicanos e rico. E ele faz de tudo para chegar até Jesus, porque ele tinha esperança. Né? Então, os impostos que eram recolhidos era para sustentar a potência romana, que era quem dominava o país naquele período. E lembra quando eu expliquei há poucos minutos atrás, que, por exemplo, se o imposto era R$100, esses coletores cobravam 200, Zaqueu era um deles, assim como Mateus era um deles. O que Zaqueu faz? Quando Zaqueu faz de tudo para ver Jesus, interessante que ele sobe aqui, na minha versão fala, subiu a um sicômoro. Sicômoro significa uma figueira brava. O que é figueira brava? É uma árvore cheia de espinhos, que é difícil para subir nela. Para você subir, você acabava sendo furado em várias partes do corpo aí. E Zaqueu não olhou esses obstáculos, ele estava nem aí para os espinhos dessa árvore, dessa figueira. Ele subiu direto para tentar ver Jesus. Jesus viu a atitude dele, falou, olha o coração desse homem. Jesus não viu ele exterior como os outros viam. Por isso que muitos começaram a murmurar, esse homem é pecador. Porque para os judeus, os coletores de impostos eram um pecador. O que era um pecador? Era um judeu que seguia os princípios de Roma e assolava os próprios irmãos, os próprios judeus. Entendeu? Então era um judeu que se desviou para outro caminho, seguindo os romanos. Então, era considerado como pecador. E Jesus demonstra o contrário. Opa, olha o coração de Zaqueu. Jamais, naquele período, até nos dias de hoje, um rico vai dar a metade dos seus bens para ajudar os pobres. Jamais. O que normalmente eles fazem nos dias de hoje, né? Muitas pessoas fazem, até os próprios ricos. Se você abrir a televisão, você vai ver um monte de gente rica fazendo um monte de campanhas. Então, essas campanhas que eles fazem, que são feitas, elas arrecadam dos outros para ajudar as pessoas. Mas jamais ela fala, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Você não vê isso. Olha o que Zaqueu fala. A palavra diz que ele era um homem rico. O que ele faz? Eu vou dar metade dos meus bens para o povo. Se a gente for ler, vocês lembram a história de Zafira, Zafira lá fugiu o nome agora, de Ananias e Zafira, quando eles vendem o terreno, o que eles fazem? Eles mentem. Lembra da história? Está lá no livro de Atos, acho que capítulo 6. O que eles fazem? Eles vendem o terreno e falam que vendeu por X. Por exemplo, eles venderam o terreno por 100 mil. Mas eles combinaram os dois, não, vamos falar que nós vendemos por 50, estamos dando todo o dinheiro. O que aconteceu? Mentiram para o Espírito Santo, os dois foram mortos. O que aproveitaram? Nada. Agora, olha a diferença, a atitude de Zaqueu. O que ele fala? Eu vou dar metade. Está vendo? Está sendo um homem verdadeiro. Ele foi mais verdadeiro do que aquele casal. Bem mais verdadeiro. Se ele falar, eu vou dar tudo, com certeza ele tinha dado tudo. Eu falo, eu vou dar metade da minha riqueza, olha só. E aquele que eu cobrei o dobro, eu vou ressarcir. Está vendo a atitude? Né? Então, veja bem, quando Jesus fala isso daí, ele sabe muito bem que o rico jamais vai dar metade da sua fortuna para ajudar os pobres. Ele vai fazer algum tipo de campanha para arrecadar mais, mas ele não vai mexer na sua fortuna. Vai dar. Não estou falando que o rico não vai herdar. Tem muitos ricos que vão herdar o reino, porque são verdadeiros cristãos.
assim como os pobres. E como tem muitos pobres que não vão herdar, por quê? Porque não são cristãos. Quando Jesus fala, eu vim para salvar, buscar os perdidos e curar os doentes, ele está falando da forma espiritual. Então está incluindo rico, pobre, mulher, homem, negros, independente de nação, de cor. Então Jesus olhou o coração desse homem. Olhou o coração desse homem. E por isso que ele falou, esse realmente é filho de Abraão. É filho de Abraão. Muito interessante as histórias. Aí eu pergunto, tem muita gente que não gosta de ler a palavra, a Bíblia. Olha que histórias, olha que meditação gostosa que a gente faz em cada história dessas. Né? Isso a gente aprende muito. Por isso que Deus pediu para que deixasse por escrito, gente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não está falando, eu vim buscar só o pobre, eu vim buscar só o rico. Não. Ele está englobando todos. Rico, pobre, todos. Jesus conhece o coração de cada um. Então, aquele que tem um coração transformado, que aceita ele, vai alcançar a salvação. Seja rico, seja pobre. Vamos para o capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos aqui, porque ele está demonstrando para nós todo o capítulo. Tá? Mas ali está falando da prova, ele está provando que Jesus ressuscitou. Acompanha comigo aí, Lucas capítulo 24. É o último capítulo de Lucas. Olha o versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha só o que Lucas está escrevendo. Para ele escrever, de onde que ele tirou essa informação? Diretamente dessas mulheres que viram presenciar ali com seus próprios olhos o que aconteceu quando elas foram lá. Então, o que aconteceu? Jesus morreu na sexta-feira. No sábado, pela lei dos judeus, eles não poderiam fazer nada. Pela lei dos judeus, eles tinham que andar no máximo 3 quilômetros por dia, no máximo. Mais do que isso, eles não poderiam caminhar, tá? Pela lei dos judeus, essas mulheres guardaram o sábado e no domingo de manhã foram lá no túmulo para quê? Para embalsamar o corpo, para poder preparar o corpo. Foram isso. Quando ela chega lá depois de 3 dias praticamente, né, sexta, sábado e no domingo elas chegaram lá, cadê o corpo? A pedra era muito... Ela estava preocupada. Nós vamos chegar lá, quem que vai tirar aquela pedra? Nós não temos força para tirar aquela pedra. Tem que ser muita gente para tirar aquela pedra. Não é uma pedra qualquer. Então ela chega lá, ela depara com essa situação, túmulo aberto e nenhum corpo lá dentro, apenas um lençol. Olha o versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então ele está falando, olha, ele falou para vocês que ele iria ressuscitar, quando vocês ainda estavam na Galileia. Lembra? Então isso tinha que acontecer. Né? Então quem que eram as mulheres? Eram Maria Madalena, versículo 10. Joana e Maria, mãe de Tiago. Também demais que estavam com elas. Confirmaram essas coisas aos apóstolos. Não era apenas essas mulheres, mas tinha muitas mulheres que estavam aí, que viram isso daí e foram apresentando ali, tá? Então, veja bem. Ô, Carlos, essa Maria, mãe de Tiago, é a mãe de Jesus? Olha, seria sim possivelmente a mãe de Jesus, porque Jesus tinha um irmão que chamava Tiago, né?
Então, como toda mãe é mãe, ela com certeza estaria ali presente para ajudar a arrumar seu filho, para sepultar ele com dignidade, certo? Mas por que ele fala Maria, mãe de Tiago? Né? Porque, de Tiago, né? Para não falar mãe de Jesus. Para elas, para eles ali, Jesus estava morto. Sim. Eles perderam, quando Jesus morreu, eles perderam aquela crença que ele iria ressuscitar. Eles ficaram perdidos. E agora o que nós vamos fazer? Eles ficaram perdidos até Jesus aparecer para eles e puxar a orelha. Jesus deu um puxão de orelha nessas pessoas. E aí, conta a história da ressurreição de Jesus. Jesus foi aparecendo para eles e mostrando que ele estava. Agora, eu tinha separado um ponto aqui, mas não é aqui, não, lá na frente. Mas vamos lá. Continuando aí, tá? Versículo 36. Eles estavam reunidos no lugar. Depois eles ficaram sabendo, as mulheres contaram, e mesmo assim eles não acreditaram. Olha o versículo 36. Falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele diz: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Eles não acreditaram na palavra de Jesus, quando Jesus falou que iria ressuscitar no terceiro dia. Eles não acreditaram. Quando eles viram Jesus, eles ficaram com medo, o que será o que está acontecendo? Eles estavam sem rumo, sem direção, eles estavam perdidos, com medo, estavam com medo de ser presos e também de acabar como Jesus acabou, sendo crucificado lá na cruz, sendo ou chicoteado, ou morto, enfim, eles estavam com medo, eles ficaram trancados, presos. Mas ele lhe diz, 38, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí eles entenderam. Aí olha só, 44. A seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só. Aí eles entenderam. Aí eles entenderam que tudo aquilo tinha que acontecer com Jesus. Aí os homens foram reavivados. E Jesus continua, olha aí, 49. Eis que envio sobre vós as promessas de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, quando Jesus fala permanecei, para que seja revestido de poder, eram os apóstolos que estavam reunidos. Não tinha uma multidão. Por quê? Porque eles estavam com medo. Então eles estavam se reunindo em segredo, em secreto aí, tá? E aí Jesus abençoou e subiu para o céu. Então veja bem, a prova, Lucas está provando que Jesus ressuscitou, porque ele tirou da onde que ele tirou essa informação? Diretamente desses homens, que viram tudo com os próprios olhos. Lucas não estava presente ali, naquele momento. Ele acabou aí falando tudo. Quanto tempo nós temos? Eu estou falando. Temos tempo ainda, né, Elisete? 11 minutos. 11 minutos? Agora 10. 10 minutos? 9h40, Tudo bem até aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou falando. Eu vou falando. Eu não paro de falar. Se deixar. Vou até tomar água para renovar as palavras. Vamos lá. Tá, então assim é o primeiro livro de Lucas, que foi interessado, escrito para Teófilo.
Lucas está relatando para Teófilo tudo o que aconteceu com Jesus. Então ele está apresentando Jesus para esse excelentíssimo, esse homem da alta sociedade, que com certeza acabou se tornando aí um cristão. Era um homem rico, ele tinha interesse. Era um homem que realmente, provavelmente, ele alcançou a salvação. Então veja bem aí, né? A diferença. Tá. E o Atos dos Apóstolos, que é o segundo livro escrito por Lucas. Nós vemos que o próprio Lucas escreveu o segundo livro. Lucas Atos capítulo 1, versículo 1 ao 4, certo? Então, ali ele está mostrando, escrevendo aonde a igreja se iniciou, em Jerusalém, quando 50 dias após a Páscoa, que foi após o dia de Pentecostes. E os ensinamentos dos apóstolos, a igreja permaneceu firme até por volta de 1985. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor, tá? Qual que é o tema do livro de Atos? Vamos abrir no livro de Atos. Como nós vamos entrar um pouquinho no livro de Atos, dá tempo da gente entrar, 10 minutos. Então o livro de Atos, ou melhor, a escritura da igreja, ela está contando a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã. Ela está contando a história do início da igreja cristã e da proclamação do evangelho a toda criatura. Ali Deus usou o momento exato, o momento certo para anunciar a sua vontade, para anunciar o evangelho a todo aquele que crê. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele falou: ide a todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, de acordo, o evangelho no mundo era então conhecido, muito conhecido na época, naquele período, tá? De acordo com o mandamento de Cristo. E esses homens foram guiados pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos que o autor foi Lucas, certo? Se tornou um cristão. Ele era gentil, se tornou um cristão. Ele era da natureza grego, mas, de um modo geral, para toda a igreja no primeiro século. Então, vamos lá. Nós vimos que Teófilo era da naturalidade grega, foi escrito para ele, só que esse livro foi usado por toda a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século deram crédito ao que Lucas escreveu. Qual que foi a data? De 63 a 64 depois de Cristo. Foi escrito. Foi antes de Paulo ser julgado lá em Roma, perante Nero. Então, Lucas escreveu esse livro no período dos 2 anos em que Paulo estava preso em Roma. Então, todas essas informações que ele está falando a respeito de Paulo, quando Paulo se converteu, né, a partir aí do capítulo 9, que Paulo se converte, no livro de Atos, todas essas informações que está aqui no livro de Atos, Lucas pegou diretamente com o apóstolo Paulo, um período de 2 anos que ele ficou lá em Roma. Então ele tinha acesso, provavelmente, como ele sendo médico, ele tinha livre acesso por ser médico, ele ia até lá, cuidava das feridas de Paulo, e também escutava Paulo e ia escrevendo, diretamente da fonte. Então, do capítulo 9 em diante, que está falando sobre a vida de Paulo, conversão, os trabalhos de Paulo, as viagens de Paulo, ele extraiu diretamente do apóstolo Paulo. E com certeza, depois que Paulo foi solto aí da prisão, ele acompanhou Paulo em algumas viagens. Continuou escrevendo. Então, todas as informações de Lucas, ele tirou diretamente da fonte, ou das fontes, dos próprios apóstolos, do próprio apóstolo Paulo e da própria Maria. Então, ele tirou todas as informações e foi escrevendo, tá?
Então, Lucas escreveu o livro durante os 2 anos de aprisionamento de Paulo em Roma, e o reinado de Nero se estendeu pelos anos 63 a 64. Então, um livro histórico. Do versículo 1 até o versículo 5, nós já lemos de Atos capítulo 1, é os últimos dias de Jesus com os seus apóstolos. Depois que Jesus deu as ordens, conversou com eles, Jesus apareceu durante 40 dias e falava das coisas que Deus tinha preparado, das coisas do reino e que iria acontecer. Então Jesus estava preparando. Quando os apóstolos estavam preparados para o trabalho, Jesus subiu ao céu. Então, dali em diante, Jesus não estaria mais com ele, mas Jesus cumpriu a promessa. Jesus disse: bem, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Espírito Santo estará com vocês diariamente, se vocês permitirem. Ele vai ajudar vocês a lembrar de tudo que eu ensinei para vocês. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com esses homens. Do versículo 6 ao versículo 11, aqui, Jesus ele sobe ao céu. Olha só, acompanhe comigo a leitura aí. Ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda não tinham entendido e não tinham. Eles achavam que o reino seria físico, que Jesus iria aí montar a multidão, e eles iriam aí guerrear contra os romanos e governar toda a terra. Aí Israel seria estabelecido, o reino de Israel. Então eles fazem essa pergunta para Jesus. Ainda não estavam compreendendo totalmente o propósito de Deus. Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até aos confins da terra. Então eles tinham que começar lá em Jerusalém, sair de Jerusalém e ir a toda a região lá da Judéia, certo? Que tinha a região de Jerusalém, tinha a região da Judéia, certo? E Samaria eram os samaritanos, aonde a capital era Gálatas. O samaritano era as outras 10 tribos de Israel. Lembra que quando foi dividido, tribo norte e tribo sul, 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro. Então, Jerusalém se tornou capital das 2 tribos e Samaria tornou-se capital de Israel. Seria a região da Gálatas. Então aí Jesus fala: ide em toda parte, começa na Judéia, começa em Jerusalém, passa pela Judéia, passa pela Samaria, e não tem fronteira, até os confins da terra não tem fronteira, anuncia o Evangelho. Era o trabalho desses homens. E esses homens receberam e cumpriram esse trabalho. Eles fizeram esse trabalho até o último dia da sua vida. Quando Jesus falou: ide fazer discípulos, era com essa intenção. Por quê? Porque esses ensinamentos não poderiam parar. Tinha que dar continuidade. Eu vou terminar esse slide, tá? Estou vendo que está acabando nosso tempo aí. Deu 10 já. Isso. Então nós vemos aí. Jesus, só vou terminar esse slide aí, tá? Tá. Então, aí, do versículo 12 ao 14, eles permanecem em Jerusalém. Agora estão reavivados, estão animados, né? E eles, como Judas tinha tirado a sua própria vida, eles escolheram aí um apóstolo para substituir Judas, aonde Matias foi escolhido. Na próxima hora nós vamos entrar, né, tá? E aí se inicia a igreja, tá? O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles estão reunidos em um local, e eles começam a falar em outras línguas, mas línguas conhecidas, línguas das nações que estavam presentes em Jerusalém. Por quê?
porque era de costume, tanto judeus, os israelitas estavam espalhados pelo mundo conhecido, ir nesse período até Jerusalém para participar desse mandamento, participar de todas as festas. Então eles ficavam mais de 50 dias em Jerusalém. Então Deus usou o momento certo para anunciar. Por quê? Porque dali, quando cada um voltasse para sua terra, para sua nação, para sua casa, eles iriam anunciar o que aconteceu em Jerusalém. Eles iam contar o que aconteceu em Jerusalém. Então é isso daí. Deus usou o momento certo, oportuno. E a gente vê aí que teve quase 3.000 batizados durante essa conversão. Mas na próxima aula nós daremos continuidade e entraremos mais sobre esses detalhes. Tá? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que todos tenham aproveitado aí das aulas. Espero que vocês tenham aprendido também um pouco, porque eu também aprendi. Cada aula que a gente dá, a gente estuda primeiro, se prepara e nós aprendemos. Deus abençoe a todos. Tá? Eu vou parar aqui a apresentação. Vocês ficam à vontade. Eu vou parar a gravação também. Boa semana. Bom dia, gente, para todos. Deus abençoe cada um de nós. Foi muito boa Boa aula, viu, semana. Carla? Amém. Obrigado.